verso 12. Senhor, muito obrigada. Eu também faço, Senhor, nossas orações aqui, Pai, de entrega. Nós entregamos o nosso eu, nós entregamos, Senhor, como eu falei com o Senhor sentado ali. Eu não quero ter e saber técnicas de pregador. Porque quando nós estudamos muitos e pegamos técnicas, nós colocamos numa posição de superioridade, Senhor. E nós esquecemos do simples. Esquecemos do original. Esquecemos que é o Teu Espírito que fala. Então, Senhor, estamos aqui, Senhor, como uma voz, Senhor. Assim como o Senhor ministrou no meu coração, no coração do pastor, Pai. Ministre no coração da Tua noiva, porque Tu amas a Tua noiva. Estamos aqui, Senhor, com zelo nessa palavra, com temor e com amor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai ter aqui no telão. 1 Samuel 2, verso 12. Amém? Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Não se importava com o Senhor, não cumpria os deveres de sacerdote para o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliador do sacerdote vinha com um garfo com 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliador do sacerdote e dizia aos homens e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente carne crua. 16. Se o povo lhe dizia, e o homem lhe dizia: deixe a primeira gordura se queimar, então pegue tudo o que quiser. E o auxiliador respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Agora você vai correr lá para o verso 22. Verso 22 está escrito assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel, e que ele se deitava com as mulheres que servia junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre os povos do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Amém? Pode se sentar. Bom, vamos lá. Aqui a gente está no tempo de Juízes. Tempo de Juízes é um tempo. Se você ler o último versículo, o último capítulo de Juízes, acaba assim: que naquela época não havia quem o dominasse, não havia um rei. Então eles faziam o que eles achavam certo. O povo fazia o que achava certo. Então Israel estava num declínio muito espiritual. Eles estavam se afastando cada vez de Deus, se afastando cada vez dos mandamentos do Senhor. E naquela época ainda não tinha um rei. Politicamente falando, não tinha um homem responsável para julgar aquele povo. Então Deus levantava
levantava juízes. Quanto mais o povo pecava, Deus permitia que o adversário assolasse eles. Que o adversário vinha contra eles, contratando eles, tentando matá-los, oprimindo eles, para eles se lembrarem desse Deus. E com tudo isso, com todo esse cenário, Deus levantava sempre um juiz. Um juiz era o homem que Deus falava através dele para o povo. Ele julgava as causas do povo, ele resolvia muitas coisas, e a maioria dos juízes também era sacerdote, que era lá uma figura espiritual, era uma figura que ficava dentro do templo, ouvindo as demandas, ouvindo e também levando ao Senhor sacrifício, levando ao Senhor o que deveria levar. E nessa época dos juízes, tinha um juiz chamado Eli, cujo nome de Eli significava Jeová é o meu Deus. Eli começou bem. Eli é de uma família de sacerdotes, foi escolhido para esse ofício. O homem cuja já ouviu a voz de Deus, um homem cujo já teve experiências magníficas com o Senhor. O mesmo sacerdote, o mesmo homem que liberou uma palavra para Ana. A Ana, que Deus tinha encerrado a madre dela, ela não era estéril. Ela podia sim ter filhos, mas naquele momento o Senhor encerrou a madre dela. E aqui, no contexto aqui que nós estamos, que a gente acabou de ler, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, cuja eles também trabalhavam no templo, cuja eles tinham uma responsabilidade de julgar, uma responsabilidade de ajudar, de auxiliar o seu pai, porque eles eram de família de sacerdote. Era normal, se o pai viesse a falecer, um dos 2 iriam tomar o lugar do pai no mesmo ofício. Só que eu vejo aqui que Eli foi um bom sacerdote, mas ele foi um fracasso de pai. Olha aí. Ele escutava o que o povo trazia para ele, Maria. Ele escutava as demandas do povo, ele viu Ana angustiada ali. No primeiro momento ele falou assim, ela deve estar embriagada, mas depois que ela explicou, ele viu que ela era uma mulher angustiada, liberou uma palavra sobre ela. Era um homem que julgava o povo, então se você julga o povo, você também vai, vamos dizer assim, você vai, como fala? Disciplinar o povo. Falar palavras duras para o povo, mas dentro da sua casa ele não tinha voz. Dentro da sua casa ele não era ouvido. Dentro da sua casa ele negligenciou muito. E a gente vai ver 2 histórias aqui, 2 famílias diferentes, a família de Ana e a família de Eli. A gente vai ver um sacerdote, Samuel, que foi direcionado e aprendido e aprendeu tudo com esse sacerdote que eu estou falando, que não foi um bom pai. Mas ele teve que ser um pai espiritual para Samuel. Olha, que confusão. Aleluia! E aqui, Eli tinha esses 2 filhos. 2 filhos desobedientes, 2 filhos que não amavam, não
sobre dois filhos que tem um exemplo de um homem espiritual dentro de casa, mas que não conseguiu seguir os caminhos o caminho do pai. E sabe o que é interessante? Que essa história de Eli não ficou somente naquela época. Se a gente parar para conversar com pessoas, e muitas das vezes com filhos de pastores, e nós iremos ver muitos testemunhos que o pai serve na igreja, mas os filhos não seguem o mesmo caminho. E eu acredito muito é por uma negligência do ensinamento, ou de não uma preocupação de um pai espiritual, porque a demanda é muito grande e a gente acaba se preocupando muito em atender as pessoas, e nós acabamos esquecendo de dentro de casa. E eu acredito que o Eli estava nessa mesma situação. Ele era um ótimo sacerdote, mas era um péssimo pai. Ele não dava conta de poder cuidar dos seus filhos, de poder parar e tentar conversar e entender qual que é o momento e qual que é a situação que os filhos estão passando. Eu estou falando porque eu tenho duas filhas dentro de casa, e de tempo em tempo nós temos que parar momentos com elas, sentar e poder ouvir o coração delas. Mas elas nasceram, estão dentro da igreja, sim, mas não quer dizer que o diabo não fica sondando o tempo todo para poder tirar do propósito. O tempo todo o diabo está fazendo isso, tirando a essência daqueles que estão dentro da igreja. E nós, como sacerdotes de casa, a responsabilidade dos nossos filhos somos nossos. Eli, naquela época, eu não sei, que porventura aprendeu de alguma forma que veio dos pais e que não conseguiu, de repente, transmitir para os filhos. Porque você vê a história que a promessa sobre a família de Eli já veio dos pais, porque Deus tinha prometido para os pais de Eli e para ir percorrer de geração a geração. Da mesma forma, Deus tem comigo, Deus tem com você. Tem uma promessa sobre a sua família, sobre a sua casa, uma geração de bênção, famílias geracionais que vai gerando filhos abençoados. Mas se no meio do caminho a gente não parar para olhar para dentro de casa, chegar no momento que os nossos filhos estão evidenciados dentro da igreja. Você sabe que nós vivemos hoje num contexto onde jovens, crianças, não sabem o porquê nasceu nessa família, que eles se questionam, que eles são inconstantes, eles ficam em dúvidas, são questionadores. E eu louvo a Deus, até é bom por um lado ser questionador, porque não vai acreditar em qualquer coisa, mas por outro lado, aquilo que é santo, aquilo que não é questionável, questiona também. Jovens que se perderam dentro da sua casa estão no caso de uma cela com nomes bíblicos. Quanto Josué, quanto Caleb, quanto Gabriel, quanto Miguel estão agora no presídio? Quantas Saras estão se prostituindo ou estão se vendendo por nada? Estão com problema de identidade, de saber quem ela é.
E eu vou falar tudo que está no meu coração, eu vou falar tudo que eu vivo, tudo que eu, pelo amor de Deus, eu tenho que falar. Esses dias, eu sempre autoafirmo que as minhas filhas são, porque a régua tem que ser alta quando elas forem noivas e casarem. Eu sempre falo isso com meu marido dentro de casa. Eu falo assim: olha, pega um pouquinho leve. Às vezes você está meio estressado, às vezes você vem com uma palavra um pouco meio grossa, meio um pouco torta. Presta atenção como você me trata, porque eu sou mulher e elas são mulheres. Porque se isso não incomodar mais, quando elas vão achar um relacionamento onde o marido, onde o namorado tratar ela um pouquinho com ignorância, elas vão aceitar, porque elas vão viver com isso. Meu Deus! E eu sempre levo essa consciência na minha casa. Esses dias, na segunda-feira, a gente foi fazer uma visita, porque nós fazemos visita. Só que a gente não posta, viu? E a gente foi fazer uma visita. Chegamos um pouquinho tarde. E nós estamos com o propósito de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, amém? E nós estamos indo na academia, eu, o pastor e a Larissa. E a Lorena, por causa da idade, não permite. Então ela fica, ou, às vezes em casa, ou ela fica na grade olhando a gente, filmando a gente. E na segunda-feira nós chegamos tarde nessa visita e ele falou: eu vou para a academia com a Larissa. Eu falei assim: ai pai, eu não vou, já está tarde, eu sei o meu limite, porque eu também não sou habituada não, viu? Você tem que saber o seu limite. Se não deu para ir a semana inteira, vai 2, 3 vezes, mas vai. E meu limite ali não dava para ir naquele dia. E a Lorena resolveu ficar comigo. Eu peguei ela, abracei, deitei ela na cama comigo. E eu sempre falo palavras motivadoras para ela. Você é guerreira, você é forte, você é inteligente, você é destemida. Eu sempre vou falando. E faz tempo que durante esses meses eu não falo. E eu deitei ela na cama e eu fiz uma brincadeira. E essa brincadeira pegou na minha casa. Meu Deus! Inventei uma brincadeira porque eu sou criativa. Eu deitei ela lá e falei assim: Lô, vamos brincar assim, ó. Vou falar as letras do alfabeto. E todas as letras que eu vou mencionar, você vai ter que falar o que você é. Mas tem que falar só coisa boa. Vamos lá? Vamos, mamãe. Ela não parava quieta. Eu falei: Lô, o que você é para letra A? Ela ficava assim. Eu falei assim: Lô, você é amável. Lô, você é amiga. Lô, você é admirável. Letra B, Lô, o que você é com a letra B? Eu falei: você é bonita, Lô, você é bondosa, Lô. O que você é com a letra C, com a letra D? E comecei, eu falei com a letra F, você é família. E comecei, você é filha de Deus. E a gente gargalhava, porque tinha uma hora que ela falava e eu falava a mesma coisa, e foi aquela festa. Fomos até a letra Z. Eita! E brincamos, depois acabamos dormindo. Eu dormi, né? Ela não. E eu não tinha feito com a Larissa. Nós também fomos fazer outra visita na terça-feira, na segunda e na terça. E acho que foi na sexta que eu fiz com a Larissa. Na sexta-feira, aí não deu. Aí na sexta-feira eu limpei a casa, fiquei lá fazendo faxina para sábado estar disponível aqui na ação, que foi uma benção. Vamos lá! E eu cansada, tomei um banho, peguei a Larissa e falei: lá, vem aqui, vou fazer uma brincadeira com você. Ela vai, mamãe. Aí eu comecei a fazer a mesma brincadeira, a bochechinha dela ficou rosada e ela começou a sorrir, ela começou a se alegrar. Porque de tempo em tempo eu pego elas, levo para o quarto e começo a falar assim, que o Espírito Santo agora venha, nesse momento que a gente venha abrir o nosso coração, venha se perdoar, venha se amar. É o momento agora de vocês, se vocês fizeram alguma coisa, se arrepender. E onde que eu escuto o coração delas, aonde eu vejo o que está acontecendo com elas. Mas faz tempinho que isso eu não fazia. Eu faço diariamente, sempre quando dá, eu
que você está afirmando na vida da sua filha? O que você está afirmando na vida do seu filho? Sabe, eu estava orando hoje ao Senhor, estou quebrando todos os protocolos aqui. Eu estava orando hoje à tarde lá ao Senhor e orando, e o Senhor falou assim para mim: filha, os filhos observam os pais. Sabe, às vezes eles não conhecem o mesmo Deus dos pais, eles conhecem o Deus que os pais apresentam através dos seus comportamentos. Talvez a sua santidade toda, de jejum e oração, a sua santidade toda com Deus, seu filho não conhece, seu filho está conhecendo aquilo que você faz, aquilo que você brinca, aquilo que você apresenta dentro de casa. Eita! Ela baixou e sabe o que o pastor comentou aqui sobre Eli. Sabe, aqui a palavra deixou bem clara que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Ei, você está amando mais os seus filhos, honrando mais os seus filhos que a Deus? Aqui, Ofnis e Finéias sabia o Deus de Eli, sabia de capa a capa o Deus que ele servia, mas ele amava tanto, tanto, que amor negligente é esse? Ele amava tanto esses filhos que ele concordava desonrar a Deus para satisfazer a ganância, para satisfazer aquilo que os filhos queriam. Eli não chega lá nos seus filhos e fala assim: é o seguinte, se mexer com Deus vocês morrem, é isso e aquilo. Não, ele falava assim: meus filhos, ele chegou: filhos, está chegando até a mim, meu filhinho, meu filhinho, está chegando até a mim, que vocês estão aprontando por aí, por Israel. Vocês, é coisa horrorosa que está chegando a mim. Passando a mão na cabeça e desonrando a Deus e honrando o filho. Parece que uma coisa não bate, porque amar a Deus sobre todas As coisas. tem que amar a Deus. Quando Jesus estava lá em determinado lugar, chegaram assim: Jesus, a sua mãe está aí. Jesus falou: quem que é minha mãe? Você é minha mãe, você é minha mãe, você é meu irmão. Rabachou, me canta, rabachou, me canta, rabanai. Sabe, pelo amor de Deus, mães, pelo amor de Deus, pais, faz quanto tempo você não inspeciona mais o estojo do seu filho para saber se tem alguma caneta lá diferente? Faz quanto tempo que você não pega o celular e vai no histórico ver o que ele está assistindo? Faz quanto tempo que você não senta com o seu filho e fala que você ama? Faz quanto tempo que você não chega para o seu filho e fala das coisas, das suas experiências com Deus? Você não fala do que aquilo que Deus representa para você? Sabe, eu aprendi uma coisa, Gleice, e está no meu coração, tem que tomar conta do meu banco de trás. Sabe por quê? O meu banco de trás tem duas passageiras lá, Larissa e Lorena. Vai discernir o futuro dela, Maurício, quando eu pegar e sair do culto e meus passageiros, meus banquinhos de trás ficar sabendo tudo o que eu achei de errado no culto. Quando eu começar a vomitar as minhas insatisfações para elas, falando com meu marido, mas tem um passageirinho lá ouvindo tudo. Elas vão criando na sua consciência que ser pastor é isso,
perder os nossos filhos em casa. Mas às vezes você está aqui e você fala assim, mas nem filho eu tenho. Mas você vai ter uma família. Eu estou falando aqui, nós estamos ministrando uma palavra, essa pessoa fala muito forte no coração, que é bênção geracionais. Mas porventura você está aqui esta noite para ser, mas os meus pais não me ensinou. Eu estou transmitindo aquilo que eu aprendi dos meus pais, e às vezes não foi a conduta de Deus. Mas você tem tudo aí uma responsabilidade de você mudar a sua próxima geração. Está sobre você a mudar, a implantar coisas novas, aquilo que a palavra do Senhor nos ensinando. E eu acredito que é por isso que Deus impulsionou trazer uma palavra para que você possa refletir de que forma que você está cuidando da sua casa. Porque na verdade a igreja só é a reflexão do que é a nossa casa. Eu louvo a Deus pela igreja que somos. Por mais que às vezes você pode até olhar e pensar, vai ter defeito, algumas pessoas, cara, eu louvo a Deus pela igreja que nós somos. Eu estava conversando com o Maurício, acho que foi ontem, não sei se ontem, falando sobre pessoas que estão na igreja há um tempo e tudo mais. E eu falei, pai, mas parece que as pessoas não têm a essência de uma adoração, a essência de uma intimidade. Parece que as pessoas não conseguem. Eu até falei assim, teve uma família assim, vamos tentar trazer velho, vamos fazer um culto lá, vamos poder. Ele falou assim, mas não é que eles são, não é, ele falou, não, nós somos diferentes, porque nós temos uma essência diferenciada. Isso aí não fala com uma palavra de orgulho, de soberba, não, é porque de fato nós somos uma igreja diferenciada, é uma igreja que a todo tempo nós estamos revendo de que forma nós estamos vivendo em casa, de que forma nós estamos vivendo a nossa vida em relação, de comunhão com o Senhor, nós nos preocupamos da intimidade com o Pai. Aí o Senhor vai e nos traz esse momento para que possamos parar e refletir de que forma está a nossa casa. Não podemos perder os nossos filhos dentro de casa. Não podemos negligenciar. Esses dias a gente perguntamos também para a Larissa Lorena, o nosso banco de trás, qual que é a sua visão? Nós, como pais e pastores, e ela começou a relatar. Porque eu vejo que você cuida das pessoas, eu vejo que tem uma preocupação, às vezes vocês oram, eu sei que às vezes a pessoa até não dá o valor devido, mas eu vejo. Mas assim, a minha preocupação era de que estava gerando dentro dela com a imagem de ser pastor. Você acha que a gente fala mal das pessoas? Sabe qual foi a resposta delas? Não. Aí a minha preocupação essa semana. Vocês só cuidam. A minha preocupação essa semana. Nós temos muitas atividades na igreja, sim. Nós nos preocupamos com a minha casa, nossa casa preocupamos. E elas querem muito, quer viajar. Ninguém viaja assim. E elas querem fazer alguma coisa. Só que aí, no dia que eu vou ministrar, eu procuro no domingo, eu fico meditando, eu fico no momento que eu tenho com Deus para poder preparar e consagração. Mas elas querem sair e tudo mais. Aí esses dias ela falou assim, mas eu quero o Pai das Águas, eu quero no parque lá, não sei o que. Eu peguei minha agenda, eu marquei aqui. Esse dia vai ser o nosso dia que a gente vai. Porque aí vai ser domingo que vem, alguém está ministrando antes. Eu consigo ficar mais livre para poder fazer. Aí no ombro, marquei outra data, isso aqui, que nós vamos para o parque lá, que é brincar no negócio lá. Está marcado aqui dentro da agenda. Porque eu também sou meio bipolar aqui dentro da igreja, estou servindo. E as minhas filhas dentro de casa querendo fazer algo, eu estou querendo curtir meu pai, estou querendo passar, e eu não consigo. Mas isso é o próprio Espírito Santo nos trazendo para um ambiente de não ativismo, mas no momento de eu cuidar da minha casa. Porque se um dia, porventura, hoje nós estamos aqui pastoreando, mas se Deus quiser, Ele tira a gente aqui, leva para outro lugar, na minha casa vai me acompanhar. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo, mas a minha casa é a prioridade. Aonde eu vou levar, onde eu for, vai estar comigo. Porque não adianta eu ganhar a cidade toda e eu perder as minhas filhas dentro de casa. Nós temos que cada um aqui se preocupar com a sua própria casa, com os seus filhos, de que forma que está cuidando, de que forma que está ensinando os princípios. Quando se encontrar na igreja do Senhor, uma quarta-feira ou aqui no domingo, as pessoas vêm aqui somente para poder entregar e adorar o Senhor. E agora que Deus vem e desce. Não transferir a responsabilidade da
por quê? Porque muitas das vezes o seu filho não conta nada para você porque é só palavra de julgamento. Eu tenho uma estratégia com as meninas começam a conversar comigo, deixar super à vontade. Mas aí tem uma semana lá e fala namoradinho, que aí fica os amigos da escola, namoradinho, e tá falando namoradinho. Eu só fiquei aqui, namoradinho. Não que elas, mas eu vejo ela falando ali, as amigas, mas a amiga, a Lorena muito mais. Porque minha amiga não mora, porque minha amiga tá com o pai dela deixa, não sei o quê. Mas eu falo pra ela, porque elas não têm idade, que não sei o quê. E eu, deixa ela falar. Porque quando ela fala, ela abre o coração e vai pra fora. Porque se eu já repreendo na hora, automaticamente ela vai. Mas tem no começo, ela desceu muito mais vezes. Ouve o coração. E caminho para ela para a escola, ela abre o coração. Aí depois eu sento com a Vanessa e falo assim, como assim. Mas aí a gente vai lá e vai tratando, vai cuidando, vai ensinando. E nós vamos trazendo para perto. E aí a gente vai vendo que a confiança que elas têm em poder chegar e abrir o coração de uma coisa que não está agradando. E assim nós estamos fazendo com a nossa casa, com nossos filhos. Você que não tem filho ainda, você tem que ser jovem, mas essa palavra não é para mim, não, essa palavra é para você, porque você vai ter filho. Ou você tem um marido, você tem uma esposa, ou você pode cuidar também do coração dele, do coração dela. Porque às vezes vai abrir um esposo, uma esposa vai abrir o coração, já vem com palavras de acusação. Automaticamente você não vai conseguir mais acessar o coração do seu esposo e não vai mais conseguir acessar o coração da sua esposa. Então, muito menos julgamento, mais empatia para você alcançar e junto, porque é a nossa carne, e junto da paz para alcançar o propósito que Deus tem sobre a nossa casa. A gente vê um contexto também de casamentos que não deram certo, de mulheres e homens separados por algum motivo que levou a isso. Mas a gente também vê mulheres que decidiram retomar as suas vidas e esquecer dos seus filhos. Porque cuidar do filho representa a figura do ex. Tem muitos casos que chegam e eu vou analisando até a mim, de mulheres querendo tirar suas vidas com um namorado e tendo uma criança ali. E tendo as suas filhas ali, mas as filhas já não é mais suficiente, não é mais o propósito. Eu vejo homens e mulheres com um problema de identidade, tentando achar o seu propósito. Ei, você é pai, você é mãe, esse é o seu propósito. Você já achou? Quando o Senhor for lá te julgar, Ele não vai julgar a sua vida profissional, Ele vai julgar o pai e a mãe que você foi. Está aí o propósito. Eu vejo contextos de mães colocando os filhos contra o pai, pai colocando os filhos contra a mãe. Um contexto geral. Esses dias, uma dessas visitas que eu fiz, essa pessoa decidiu se divorciar e hoje ela retomou outra vida e ela está casada novamente. E ela começou a desabafar e eu fui lá para ouvir, eu fui lá para ser um ouvido. E ela começou a falar e chorar, e falar e reclamar desse atual marido. E eu falei assim, fulana, essa foi a sua escolha. Eu vou falar com todo o amor no meu coração para você. Você escolheu. Você achou que seria fácil? É o tanto que você quer agora. Quanto que você quer que dê certo agora? É o tanto que você quer lutar. É o tanto... Porque não vai ser fácil. Ele não veio pronto. Nenhum homem vem pronto. Ainda mais ele que não tem conhecimento. Meu Deus. Que não conhece esse Deus agora. Você vai ter que apresentar esse Deus seu para ele. Será que você está conseguindo apresentar esse Deus para ele? Ah, Deus. E fui falando com amor e ela foi chorando. E fui falando com amor e ela foi chorando. E eu falei, yes! Saí de lá, falei assim, obrigada, Senhor, porque eu tive coragem. Eu não deixei a amizade, eu não deixei de falar, o que será que ela vai pensar de mim?
contexto aqui, Eli julgou o povo de Israel por 40 anos. Ele tinha experiência, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele tinha 40 anos de experiência no sacerdote. E ele foi indo, negligenciou as vontades dos seus filhos, porque meu filho, eu amo tanto meu filho, que eu vou quebrar os princípios de Deus. Eu tenho os princípios de Deus, mas quando se trata do meu filho, ele é jovem, ele é adolescente, e você vai quebrando os princípios de Deus, por amor ao seu filho, à sua filha. E aqui essa descendência era para ser uma descendência muito numerosa, uma descendência muito grande, uma descendência de geração em geração, por causa da omissão, por causa de amar os filhos, de honrar o... E não é o que eu estou falando, é aqui. Fala que ele honrava mais os filhos do que a Deus. Honrou, sabe o que acontece hoje? Muitos pais foram desprezar
Samuel. História bem próxima de nós. Filho de Eucana, filho de Ana. Falamos aqui que Ana vai até o templo para poder orar ao Senhor. Eli estava no templo. Vai falar, vou citar, só recapitulando aqui. Ele se levanta, aponta o dedo para ela, está entregada a mulher, você sabe da história. Em casa ele não repreendia, mas a mulher ele repreendeu. E ali, Ana fala que não estava embriagada, mas estava quebrantada ao Senhor. E acho que é interessante, Eli era o sacerdote com a casa toda desarrumada, mas porém liberou uma palavra para a Ana: vai que seja concedido o seu pedido, a sua vontade. Por isso nós estamos num ambiente profético e você tem que ficar muito ligado no que está sendo liberado palavras aqui. Se uma casa desconstruída é liberada uma palavra do profeta, acontece, mas uma casa que está alinhada com o Senhor, quando libera uma palavra sobre a sua vida, vai acontecer. Ele liberou a palavra sobre ela e realmente aconteceu da forma que ela desejava e estava pedindo ao Senhor. Só que, porém, eu acredito que a história e o testemunho de Eli já percorria a toda a nação, porque a palavra fala que as pessoas estavam falando sobre o filho deles, não? Sobre a conduta deles. Só que ele não faz um voto ao Senhor de entregar o seu filho para o altar e entrega para quem? Para Eli. Agora eu queria que você repetisse um pouquinho. Você teria coragem de entregar o seu filho para uma pessoa que não conduzia a sua própria casa? Ana foi lá e entregou para o sacerdote, porque o quê? O sacerdócio de Eli era alinhado, ele era um homem que escutava e ouvia Deus. Sim ou não? Só que no meio do contexto disso, Samuel começa a vivenciar as coisas do tempo e aprendendo as coisas de Deus com Eli. Sim ou não? Só que é muito aquilo que nós vivemos e praticamos aquilo que é nos ensinado, sim ou não? Eu acredito que na conduta que Samuel andando e aprendendo com Eli, vendo também da forma que Eli tratava os filhos, de repente para ele se tornava uma coisa meio que natural. Eu tenho que preocupar com a casa, tenho que preocupar com a casa, preocupar com o tempo, preocupar com as coisas, com as pessoas, porque Samuel também era um sacerdote. E ele entendia, fala que o sacerdócio dele foi muito bem alinhado. Só que você parar para olhar a história de Samuel, aí entra lá. E Samuel capítulo 8, versículo 1 fala assim: ó, e quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como juízes em Israel, a sua descendência. Próximo. O seu primogênito chamava-se Joel, do segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Próximo. Os filhos deles, porém, não andaram nos seus caminhos. Antes, tornaram-se gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Nós estamos falando aqui sobre os filhos de Samuel, que também no meio da caminhada, de repente Samuel não conseguiu introduzir aquilo que ele estava servindo. Por isso voltamos a dizer novamente, o cuidado que nós temos que ter com a nossa casa. Nós não podemos negligenciar o sacerdócio, aprendeu muito bem, mas a sua descendência, aonde está ele, de que forma que está acontecendo, está vivendo. Mais uma vez, paramos para olhar para dentro de casa, para que isso possa refletir lá fora. Chega de ser nomeado como os cristãos ou como os crentes, mas a conduta lá fora é diferente. Me preocupa muito da gente ver, eu não sei se você já teve essa experiência, de pessoas com traje que falam assim: isso é cristão, esse é uma crente, esse é um crente, porque daí usa uma saia, um cabelão, está tudo certo, e homens que usam bermuda de calça, tudo bem, mas você vai ver a conduta, até no estabelecimento, a conduta não é como do cristão. Nós temos que mudar isso na história. Nós temos que, de fato, até onde nós fomos, que seja para um atendimento numa loja, nós temos que dar testemunho que somos cristãos, que somos reflexos de Deus. Mas a primeira desconforto que tem, a gente já vai lá e já lança uma palavra. Já vamos lá, já envergonhamos o nome de Jesus.
Mas o Senhor nos chamou aqui esta noite para que nós possamos olhar para dentro de casa, para que possamos olhar e ter esse entendimento que Deus quer dentro da nossa casa. Amém? E qual que era a diferença entre os filhos de Samuel e Eli? A diferença é que os filhos de Samuel também, eles eram gananciosos, também eles corruptos. Porque quando o povo começou a pedir um rei como as outras nações, Samuel questionou os filhos e falou: os filhos não poderiam ser, porque os filhos eram corruptos e gananciosos. Mas o que diferencia de Samuel e Eli é porque ele não honrou os seus filhos mais que a Deus. Eli honrou seus filhos mais que a Deus. Samuel honrou a Deus mais que seus filhos. Essa foi a única diferença. E Deus mandou uma pessoa até Eli e falou assim: olha, Eli, Deus não está agradando da sua casa. Os seus filhos vão morrer cedo, a sua descendência vai morrer cedo. Eu tinha muitas coisas preparadas boas para você, mas por conta disso, vocês todos na sua casa vão morrer em um só dia. E houve uma guerra contra os filisteus levou a arca da aliança, levou a glória de Israel. E Eli já estava velho e ele era pesado, e ele estava sentado numa cadeira, ouviu um alvoroço, perguntou: o que está acontecendo? Por que esse tumulto todo? Aí chegaram para ele e falaram assim: levaram a arca. Seus filhos foram mortos. Aquele homem caiu na cadeira e quebrou o pescoço. A sua nora, que era a esposa de Finéias, estava grávida. Soube na notícia que levaram a arca do Senhor, a presença do Senhor, que o seu esposo, o seu cunhado e o seu sogro faleceu num só dia. A dores do parto se apressou, aquela mulher começou a entrar em trabalho de parto. E ela entrou em trabalho de parto, já fraca, já desfalecendo. Também iria morrer, mas antes ela falou: coloque o nome do menino de Icabote, que significa glória se foi em Israel. E ela morreu. E a descendência se foi. Ei! Quando acontece isso, quando isso não é ajustado dentro da nossa casa, quando nós decidimos honrar mais os nossos filhos do que ao Senhor, Deus permite que a glória se vá. Deus permite que algumas coisas aconteçam. E que essa noite o Senhor está me alertando e alertando você. Nós não estamos aqui com palavras, com pensamentos direcionados, que essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano, porque essa palavra é para mim. Essa palavra é para minha casa. Se nós não tomarmos cuidados, filho de pastor não é pastor. Filho de crente não é crente. Se nós não tomarmos cuidado diário e fazer a nossa manutenção diária das emoções dos nossos filhos, nós perdemos e a glória se vai. A glória se vai. E quando a glória se vai, meu irmão, esquece. O mais importante da sua vida se foi. Fique em pé, em nome de Jesus. Que eu e você podemos agora pôr a mão no nosso coração, fechar os seus olhos e pensarmos aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós temos que tomar cuidado no nosso banco de trás, aquilo que nós temos que melhorar como os filhos, para não cometer os mesmos erros de Ofni e Finéias. O que podemos fazer para que a glória do Senhor não se vá na nossa casa, que a glória do Senhor não vá no meio da nossa família, na nossa parentela? Sabe, é tão difícil. Nós criamos nossos filhos desde pequenininho na presença do Senhor e corre o risco
quando eles crescerem e se crescerem, não quiser mais saber da igreja, mas se você sentar com eles, eles têm conduta de um servo, de uma serva. Pode acontecer. Vamos generalizar tantos filhos, tantos filhos por aí que teve pais maravilhosos dentro da sua casa e hoje é desviado por uma escolha. E nosso dever é orar por esses pais, por essas mães e não julgar. Porque só Deus sabe a dor de um pai e de uma mãe quando não tem o seu filho na casa do Senhor. Eu não estou falando disso, amém? Amém? Amém. Mas eu estou falando além disso, eu estou falando daquilo que você está fazendo e não está agradando a Deus. Daquilo que você está amando mais que os princípios de Deus. Senhor, graças eu te dou, Pai, por essa palavra, que o Senhor sabe como que essa palavra falou na nossa casa, falou no nosso coração. Pai, levante, Senhor, filhos aqui, Senhor. Filhos, meu Pai, que não se corrompam. Filhos, Senhor, que não se aproveitem daquilo que os pais têm a oferecer somente. Filhos que não se interessam, Senhor, de viver uma experiência do Deus dos pais. Filhos, Senhor, que comece agora, Senhor, ter uma conduta de filho amado, ter uma conduta de filho obediente. Senhor, abençoe os pais, meu Pai, dessa casa, as mães, dando estratégia, dando sabedoria, Senhor, falando no seu coração o que eles devem fazer, Pai. Senhor, que nós podemos se analisar e ver o que nós estamos fazendo, que está te desagradando, que está te desonrando, Senhor. Que princípios estamos passando, meu Pai, para sustentar os prazeres dos nossos filhos, Jesus. Ah, Senhor Jesus, não despeça ninguém, Senhor, com pesar no coração, com tristeza. Porque a verdadeira mensagem que muda é aquela que nos deixa, meu Pai, nos questionando, é aquela que vem e é difícil de engolir. É aquela mensagem que a gente acha, ai, não é para mim. Ah, Senhor, que a tua mensagem cura. A tua palavra, Senhor, nos cura, nos purifica. A tua palavra nos direciona. A tua palavra nos dá uma nova rota, dá uma nova direção nas nossas vidas. Pai, eu abençoo, Senhor, como sacerdotisa, como mãe. Eu abençoo, Senhor, todos os pais, mães deste lugar. Eu abençoe mulheres neste lugar. Eu abençoe filhas neste lugar, Pai. Que elas saiam daqui, Senhor, com essa palavra no seu coração e na sua mente, disposta a mudar, disposta a te agradar, Senhor. Em nome de Jesus. Abaixou, decanta, abaixar. Você aplauda o Senhor. Quando já saiu daqui abençoado? Ixi, meu Deus, vamos sair daqui abençoado. Glória a Deus, aleluia. Gente, as crianças vão apresentar isso? Ah, é um vídeo? As crianças têm um vídeo, as horas já nos avançam, mas rapidinho, vamos aí ouvir o vídeo que as crianças têm aí. Glória a Deus, aleluia. Ainda não carregou o vídeo, mas eu quero aqui honrar meu marido, amém? Por favor, venha até aqui. Não tem presente não, só presente somos nós. Glória a Deus. Cadê as minhas filhas, Larissa e Lorena? Venham até aqui. Vamos ver se carrega. Bom, todos sabem. Quantos receberam um recado lá no grupo? Amém. Que é aniversário do pastor. Amém. Na realidade, ele faz aniversário dia
família, né? E vocês não teria como vocês não fazer parte disso, então a gente adiantou para hoje, amém? Amém. Logo, logo vai ter o bolo lá, vai ter os comes e os bebes que você trouxe. Eu tenho certeza que você trouxe. Ô, glória, boa sorte, Deus está falando aqui para mim. Amém. Bom, não foi nada ensaiado, deixa eu beber uma água. Aqui a minha base, aqui são vocês. E eu quero honrar sua vida hoje, dizer que eu te amo muito. Olha pra mim. Olha os olhos amendoinzados, brancos. Eu te amo muito, Alda Henrique dos Santos. Eu sou muito grata pelo ventre que trouxe você pra mim. Olha aí. Da minha sogra Célia dos Santos, Célia de Souza Regina Santos, acho que é isso. Célia Regina Souza Santos. Porque eu nunca imaginei que um dia eu ia encontrar, nunca imaginei que Deus ia preparar um marido como você para mim. Eu sou grata pelo nosso dia a dia, eu sou grata por aquilo que você faz, que às vezes você acha que é pouco, ou às vezes talvez o meu estresse eu posso deixar passar ou transparecer que aquilo que você faz é pouco, mas não é, é muito. Que você não é o meu braço direito, você é o meu braço esquerdo, as minhas pernas. Eu sou muito grata ao Senhor pelo marido que eu tenho, pelo homem honesto que é você, digno que é você, pelo homem que ama a igreja. Aleluia! Um homem que ama estar na casa do Senhor. Um homem que ama a gente. Gente, às vezes eu fico assim estressado com aquela ovelha. E ele vai lá com a moça e fala: Vanessa, tem que amar. Eu amo. E ele ama, e o amor. E eu vou aprendendo com esse amor. E vai passando por cima do meu lado nordestino de Taininha. E eu vou amassando, e você vai me direcionando, você vai me pastoreando. E eu acabo amando também essa ovelha. Meu Deus! Aleluia! Ai, eu vou fazer isso. Ele fala: não, você não vai fazer isso. Não é assim que funciona. E tudo bem. Pelo homem de verdade que você é. Pelo homem de H maiúsculo que você é. Pelo macho que você é. Pelo pai maravilhoso que você é. Pelo pastor que você é. Eu te amo muito. Você sabe que você foi um presente de Deus na minha vida. Você me fez ficar mais próxima de Deus. Eu sou grata. Eu oro ao Senhor todos os dias e falo para o Senhor todas as vezes, assim: Senhor, que se cumpra tudo aquilo que o Senhor prometeu para o meu marido. Porque o que importa para mim é ver a sua felicidade. E se eu estiver nos bastidores segurando alguma coisinha, dando água para você, eu já vou estar muito satisfeita em somente servir. Eu te amo muito. Fala!